A gente está aqui reunido para falar sobre um tema não muito comentado dentro da área da aprendizagem, que é o transtorno específico de aprendizagem. E estamos com a convidada especialíssima de hoje, a doutora Priscila Belar, pós-doutora em psicologia pela Universidade de Porto, Portugal, professora efetiva da Universidade Federal do Pará, vice-diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará e ainda coordenadora do projeto PASES. Bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Estamos extremamente gratos com a sua presença. Obrigada, espero poder contribuir com vocês. O transtorno específico de aprendizagem é uma condição neurobiológica que afeta a maneira como uma pessoa adquire, armazena, processa ou utiliza informações em um ou mais domínios específicos de aprendizagem. A classificação e diagnóstico de transtornos específicos de aprendizagem podem variar em diferentes sistemas de saúde e critérios diagnósticos, mas geralmente seguem diretrizes semelhantes. No podcast de hoje, vamos falar sobre a disortografia. Você pode falar um pouquinho pra gente o que é a disortografia? Quando nós falamos de disortografia, especificamente esse termo, ele se inclui dentro de um contexto mais amplo dos transtornos do neurodesenvolvimento, que indivíduos podem apresentar desde o momento em que estão em desenvolvimento, no momento intrauterino, pós-uterino e ao longo do seu desenvolvimento. Então, a disortografia, ela está incluída nos transtornos do neurodesenvolvimento, que incluem os transtornos específicos de aprendizagem. Então, se você, por exemplo, toma por base o nosso DSM-5, a palavra disortografia, ela não está inclusa dentro dele. Entretanto, todos os comportamentos e sinais, né, que esse transtorno causa, eles estão contidos dentro do DSM. Então, quando a gente fala especificamente usando o termo disortografia, nós vamos focar o olhar para aquilo que nós entendemos como as perturbações ou transtornos específicos da escrita. Então, nós vamos falar de algo que parte de uma mecânica da escrita até a compreensão da palavra, o conceito dessa palavra, por exemplo, né? Então seria mais ou menos quando o indivíduo ele troca, omite, inverte certas palavras, certas sílabas. A gente pode classificar isso como disortografia? Omissões de palavras fundamentais, né? De letras para compor uma palavra, omissões, inversões, trocas, nós já podemos observar que existe uma perturbação ali, né? Que existe um transtorno, que para ser considerado transtorno, é muito importante a gente avaliar a persistência com que esse transtorno, com que essa peculiaridade da escrita do indivíduo se apresenta. Então, crianças que apresentam peculiaridades na escrita, na fala, né, no conceito, isso já vai chamar a atenção. E por que um ambiente escolar é muito importante? Imagina uma turma de 40 crianças, todas da mesma idade, estão na idade pré-escolar, estão ali no processo de alfabetização. Né? Então, o processo de alfabetização, de alguma maneira, vai fazer com que a criança passe por etapas, avance etapas. Então, crianças com disortografia, por exemplo, ela não consegue acompanhar o ritmo da turma. Por quê? Porque ela vai apresentar discrepâncias significativas em relação ao seu grupo, em relação aos seus pares. E essas discrepâncias, elas serão vistas em relação à disortografia, na forma com que ela se relaciona com letras, palavras, a escrita, a mecânica da escrita, até a forma como essa criança mecanicamente segura o lápis, o pincel, a caneta, isso tudo vai influenciar. Então, a forma como ela se relaciona com esse universo da escrita, se existe uma discrepância muito grande dessa criança em relação ao grupo, isso já vai chamar a atenção daquela professora que está acompanhando a criança, da pedagoga da escola, que automaticamente vai acionar a família, e é a partir disso que todo o processo diagnóstico começa. Então, o cenário escolar, ele é um cenário fundamental para a gente pensar em diagnóstico. A criança tem que estar na escola. Você falou sobre o diagnóstico e falou um passo muito importante, que é a escola. Mas existe um outro passo que a gente
ouviu você falar há pouco, que é sobre o papel do psicólogo escolar. Fala um pouco disso pra gente. Então, o psicólogo escolar é o profissional que vai estar atento, né, às dificuldades da criança na escola. O psicólogo escolar ele não tem o papel de diagnóstico, ele tem o papel de identificar, né, identificar as dificuldades e fazer o encaminhamento adequado. Então, minimamente, aquele indivíduo que se propõe a ser um psicólogo escolar, ele tem que ter, né, a base necessária para você para criar hipóteses, né, hipóteses diagnósticas que serão evidenciadas ou não pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, pelo neuropediatra, por todos aqueles profissionais que são especialistas, estão habilitados para isso, né? Tudo começa na escola. A escola é um cenário importantíssimo que é o pontapé inicial para qualquer diagnóstico. Eu comecei a escrever e a minha escrita era muito bonita e Sim. sempre muito elogiada. Até que, em determinado momento, chegou uma professora e me disse que existia um erro na minha escrita. Eu costumava escrever as sílabas, por exemplo, eu ia escrever pré-histórico. Eu escrevia as sílabas muito separadas umas das outras. Eu não emendava as palavras. E a partir dali ela começou a trabalhar comigo e depois a gente desenvolveu a escrita melhor. Só que me levantou a curiosidade porque a minha escrita não era feia e mesmo assim estava irregular. Então esse transtorno ele não tem a ver necessariamente com escrita bonita ou feia, não é isso? Não tem a ver com qualidade, tem a ver com padrão de escrita, tem a ver com conceito, tem a ver com composição do significado da palavra escrita. Mas uma criança que faz inversões e trocas muito persistentemente, isso também é um critério que chama a atenção. E algo que é importante de se observar em relação aos transtornos específicos de aprendizagem é o tempo que essas perturbações elas têm que estar presentes, no mínimo 6 meses. Se vocês engendarem por esse caminho do psicodiagnóstico, né? Vocês têm que solicitar o relatório escolar com no mínimo 6 meses de observação. Não pode ser do último mês somente. No mínimo 6 meses. O caderno escolar ele é um registro? É um registro. Ele é um dos principais registros para você verificar a persistência do erro. Você pega um caderno lá em janeiro, quando começam as aulas, e pega um caderno em junho, que é onde geralmente, né, os 6 meses ali, os 5 meses, e você observa o mesmo padrão de erro por 6 meses. Isso é algo que chama atenção. Inclusive, esse né? período pelo DSM-5 é que vai diferenciar as dificuldades, né, do transtorno em si, correto? Exatamente. Exatamente. A palavra transtorno, ela significa prejuízos persistentes e significativos na funcionalidade, no desenvolvimento, né, em todos os aspectos que envolvem a vida do indivíduo. Né? Então, a palavra transtorno ela não vai ser específica somente na escola. Ah, mas não é específico da aprendizagem? Sim, porque é na escola que a aprendizagem padrão formal é exigida. É onde a criança ela vai ter que se enquadrar nas normas e regras que aquele cérebro que apresenta o transtorno do neurodesenvolvimento não vai conseguir acompanhar. Porque é algo do neurodesenvolvimento. E isso é importante de ser frisado porque o sofrimento psicológico de crianças que estão neste processo e que não recebem um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, um entendimento precoce do quadro, as implicações emocionais que essa criança terá ao longo do seu desenvolvimento podem repercutir ao longo da vida desse indivíduo. Vão ter implicações emocionais na infância, adolescência, vida adulta e até na melhor idade. Então, você entrar com intervenção é fundamental de forma precoce. Isso não significa que se você recebe um adolescente de 12 anos, isso não significa que uma intervenção não será eficaz. Vai ser eficaz, mas não vai ser tão eficaz se você recebe uma criança de 2 anos. Percebem a diferença? A gente oferece diagnóstico, a gente oferece intervenção para o indivíduo em qualquer idade, mas falar de intervenção precoce até 3 anos de idade. Então, hoje as crianças elas estão indo cada vez mais cedo para a escola. Hoje você vê crianças de 2 anos inseridas no ambiente escolar.
no ambiente de creche, na verdade, no ambiente de educação infantil. Mas ali mesmo na educação infantil, onde não existe ainda uma educação formal, escrita, livros, cadernos e tudo mais, você já consegue observar algumas perturbações do desenvolvimento da criança. A gente consegue diagnosticar um adulto com desortografia? Sim, consegue diagnosticar. Porque assim, um caso em específico. A gente tem que levar em consideração também de que a desortografia, ela vem muito da parte de disfunções genéticas, quando a pessoa ela já é predisposta a desenvolver aquele transtorno. Mas a gente tem também a situação de adultos que eles têm a dificuldade de escrever corretamente, mas pode ser também que seja muito por falta de oportunidade, às vezes não conseguiram terminar a fase de alfabetização. Olha, veja a sua pergunta. Uma pessoa que não foi alfabetizada corretamente, ela não vai saber escrever corretamente porque ela não aprendeu o que? O código. Na universidade, particularmente, eu vou falar da minha realidade como professora de uma universidade. Nós observamos na produção dos nossos alunos quadros muito característicos de desortografia, de dislexia. Consigo observar em adultos universitários um quadro muito específico de perturbações de aprendizagem. Você percebe que ele chegou aos 22 anos, mas que ele começou lá na educação infantil, no ensino fundamental, ele apresentava também essas peculiaridades, ele apresentava essas dificuldades e que não foram tratados, de modo que ele cresceu, se desenvolveu, entrou na universidade e trouxe isso tudo. Transtornos específicos da aprendizagem não é sinônimo de deficiência intelectual. A desortografia, ela tem como ser um transtorno? Por exemplo, a criança tem só desortografia? Ou ela vem acompanhada de uma dislexia, um TDAH? Pelo que a literatura traz, geralmente vem comorbidades associadas ali, que são comorbidades, né? São outros quadros, né, do desenvolvimento que estão associados ali com aquele quadro específico. Então não tem, por exemplo, o Evaí tem desortografia só. Eu posso dizer com quase 100% de certeza que não. Que geralmente, junto com a desortografia, vem outra perturbação, outro transtorno que vai influenciar nesse desenvolvimento. Culturalmente a gente tem aquelas bulas não, receituários médicos ilegíveis de médicos. Isso pode ser um transtorno ou é algo cultural mesmo? Olha, eu vejo médicos com letras lindíssimas. E pode também ser associado a uma cultura médica. Existe até uma literatura falando sobre isso, né? A questão da identificação com a profissão, né? Que pode ser só uma questão cultural, letra de médico, mas pode ser uma desortografia também. Mas vejam que a letra médica, vocês estão vendo letra de médico como aquela letra ilegível. Sim. É diferente de desortografia, gente. Pois é, Tá? a senhora tinha dito que não... Desortografia não significa ter letra feia. Exatamente. E como que a gente ia classificar como desortografia de um médico? Analisando a escrita, analisando a forma, o padrão, analisando a escrita da palavra, se está escrito a falta, a troca de consoantes, de vogais, a composição da palavra, não o formato dela. No caso, seria Entendeu? difícil saber, porque eu não entendo nem se tiver certo. É difícil. Outra questão cultural. Quando a gente vai, sei lá, no bairro lá da esquina e tem aquela placa escrita errada, como a gente pode caracterizar isso? A gente pode também ter um estado de desortografia ou é somente a questão cultural do indivíduo que não foi alfabetizado ou coisa parecida? Olha, essa pergunta é bem difícil, né? Mas eu acho que tem que analisar a história clínica desse indivíduo. Inclusive, isso é dito aqui no DSM, tá? Os 4 critérios diagnósticos devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo. Então, eu não posso ver uma placa que está grafada errada e já dizer que ali tem um indivíduo com desortografia, dislexia. Ele pode simplesmente não saber escrever a palavra.
Isso não significa. Então, a história clínica, gente, é muito importante. O processo de anamnese de qualquer processo psicodiagnóstico é fundamental. Você fazer uma aprofundada anamnese com seu paciente, você já consegue avançar significativamente no seu processo de psicodiagnóstico. O sintoma tem que estar acompanhado da história clínica do paciente, da persistência desses sintomas por no mínimo 6 meses. Tá, foi diagnosticado com desortografia. Qual o tipo de tratamento a começar? Existem testes para ser feito? Qual o tipo de teste que faz? Por exemplo, nós temos o teste VISC, né, que é o VISC-4. É um teste que pode ser usado para a gente verificar como é que essa criança ela realiza as atividades dela em termos de desenvolvimento das funções executivas, que são prejudicadas pela dislexia, pela desortografia e pela descalculia, por exemplo, né, que é um teste feito para crianças de 6 a 16 anos, e tem o teste VAIS, que é de 16 anos a 80 e tantos anos, que você pode utilizar também, que vai verificar como que esse indivíduo ele funciona em termos das funções executivas. Mas vocês podem simplesmente, no consultório, isso eu faço muito, solicitar para uma criança escrever um texto. Isso também é considerado um teste importante, que você observa clinicamente o desenvolvimento da criança em consultório. Isso também é pedido. Que quando você parte de uma prerrogativa da existência de um transtorno, novamente eu vou frisar esse ponto, que é uma das questões muito importantes. O tempo que a perturbação está presente, no mínimo 6 meses, no caso dos transtornos específicos da aprendizagem. As dificuldades, né, significativas e persistentes que essa perturbação causa, social, escolar, familiar, isso é muito importante de ser absorvido. O grau de comprometimento, uma simples troca de letra não significa que já exista um transtorno. Considerar a história clínica do paciente, a história de vida, familiar, o que pode, se algum fator agravante pode estar influenciando nesse indivíduo, na expressão, seja da leitura, da escrita, do cálculo daquela criança. Então, é sempre importante a gente observar a persistência do quadro. Então, é importante que você considere esse quadro, em múltiplos contextos. É muito importante observar isso, né? Como que esse indivíduo, ele funciona. Eu sempre gosto de usar esse termo, a funcionalidade do indivíduo no contexto dele, né? Porque, às vezes, você, mesmo tendo uma desortografia, você consegue funcionar naqueles contextos que você está, com as dificuldades que podem ser corrigidas, que podem ser melhoradas, se for feita uma intervenção precoce, né? Isso não significa, quando eu uso o termo precoce, não significa que indivíduos mais velhos não possam ser acompanhados também por uma intervenção. Bem, gente, chegamos até o fim da nossa entrevista, né, agradecendo mais uma vez a presença da doutora Priscila, né, sobre esse tema que não era muito comentado, mas a gente vê o quanto que ele é importante, né, de ser diagnosticado precocemente, para que esses danos não persistam e não prejudiquem a vida do indivíduo, né? Agradecendo a Júlia, a Emily, Evaí, a Luandria, que não pôde estar conosco agora, mas que faz parte desse nosso trabalho.